A declaração do imposto de renda é um assunto que atormenta e até espanta investidores. Nesse ano de 2024, começaremos a entrega das declarações no dia 15 de março. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a sua declaração do imposto de renda, mesmo com uma carteira amplamente diversificada em apenas 5 minutos. Sim, não é um clickbait. E também vou trazer aqui para vocês o que mudou para 2024 no que toca ao imposto de renda, até para que você saiba se precisa ou não declarar. Inicialmente, vamos analisar aqui as mudanças trazidas pela própria Receita Federal. Portanto, vamos à tela do meu computador. E aqui, como você pode perceber, a Receita Federal publicou um informativo a respeito de todas as suas principais mudanças. E o que nós temos na prática, até para que você saiba se precisa ou não fazer a declaração. Primeiro, o cronograma. Começa 15 de março, termina dia 31 de maio. E é no dia 15 de março que começa a ficar disponível o programa para fazer a sua declaração, que agora tem a opção pré-preenchida, desde que você tenha uma conta de nível prata ou ouro no gov.br. Uma primeira mudança é que você teve uma pequena atualização da tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Antes, você tinha isenção de imposto de renda se a sua remuneração não ultrapassava R$ 1.903 por mês. Agora subiu para R$ 2.112. Dessa forma, o limite anual saiu de 28 mil para 30 mil reais. Melhorou um pouquinho, mas nós sabemos que essa atualização foi insuficiente quando você considera o histórico desde 2015. Mas colocando isso de lado, houve também uma atualização de limite de rendimentos isentos e não tributáveis, de 40 mil para 200 mil. Isso aqui melhorou bastante. Receita bruta da atividade rural subiu de 142 mil para 153 mil. Posse ou propriedade de bens e direitos de 300 mil para 800 mil. Isso aqui também melhorou muito. Então, quando nós falamos de posse ou propriedade rural, subiu de 300 para 800 e rendimentos isentos e não tributáveis de 40 mil para 200 mil. Estas foram as melhoras mais substanciais. Sendo assim, quem precisa declarar em 2024 o imposto de renda? Tendo ou não feito negociações na Bolsa de Valores, aqui é para todo mundo. Primeiro caso, quem recebeu rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a 30 mil reais, falamos ali da atualização da tabela progressiva, ou recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, em valor superior a 200 mil. Então, por exemplo, dividendos. Você recebeu dividendos das empresas da sua carteira de ações. Antes, se você recebesse um volume anual superior a 40 mil reais, você estava obrigado a fazer a declaração. Agora é só se superar 200 mil reais. Melhorou bastante nesse ponto, simplificou a sua vida nesse ponto. Essa hipótese se manteve se você teve um ganho de capital que seja sujeito à incidência do imposto de renda. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a isenção de imposto de renda sobre ganho de capital com ações, desde que o volume de vendas não supere 20 mil reais no único mês. Isso para operações normais, que não são day trade. Só que se você superar 20 mil reais, aí sim, tendo lucro, você se sujeitará ao pagamento do imposto de renda. Então, nesse caso, você precisa fazer a declaração, se você teve algum lucro nesse sentido, mesmo que seja pequeno. A outra hipótese é se você realizou operações de venda na Bolsa de Valores, cuja soma superou. Então, até 40 mil você não precisa fazer a declaração. Superou 40 mil, você precisa. Ou se você teve ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto. Então, veja, faça a separação aqui. Recebi dividendos até 200 mil no ano, eu não preciso fazer declaração. Agora, se eu fiz venda de ações até 40 mil reais no ano, aí eu também estou isento. Acima disso, eu preciso fazer a declaração. Ou se eu tive qualquer lucro que se sujeite à incidência do imposto de renda, também vou precisar fazer a declaração. O requisito é alternativo, não cumulativo. Já falamos das demais hipóteses, então o que mais importa para vocês são essas, sendo que vale lembrar que além de restrições no seu CPF, se você deixar de fazer a declaração, você pode tomar multas previstas em normas jurídicas brasileiras. E aqui está um ponto importante que vai determinar aquela possibilidade de você fazer a declaração em apenas 5 minutos, que é a declaração pré-preenchida, com informações pré-preenchidas, inclusive de operações que você fez na Bolsa de Valores ao longo do ano de 2023. E veja só a previsão da Receita Federal. Em 2024, espera-se que 75% das contas, quando eu falo contas do gov.br, serão beneficiadas desde que seja de nível ouro ou prata da declaração pré-preenchida. E agora o pessoal até se modernizou também, colocando nomes específicos das principais criptomoedas, então aqui complicou um pouco para a vida do pessoal das criptos. E para você ter uma conta no gov.br é bastante simples, você faz seu cadastramento aqui de maneira simples,
eu vou fazer o login aqui na minha conta para você verificar onde você vai ver onde está o seu nível de conta. Fiz o login e veja, quando eu clico aqui nessa setinha, que a minha conta é de nível ouro. Como que você chega na conta de nível ouro? Prestando as informações que a Receita Federal quer saber, que o governo federal como um todo quer saber. Não é nada além daquilo que ele mais ou menos já sabe. E assim você alimenta essas informações e vai poder se beneficiar dessa declaração pré-preenchida. Que, em conjunto com o aplicativo, que é o Grana Capital, você vai conseguir fazer uma declaração em apenas 5 minutos. E como eu disse para vocês, o aplicativo é o Grana Capital. Eu conheci ele recentemente, passei a utilizar e gostei muito do que vi. E vou mostrar para vocês que em apenas 5 minutos você consegue fazer a sua declaração, caso você não queira terceirizar esse trabalho para um profissional contábil. E o que é, afinal de contas, esse Grana Capital? Ele é um aplicativo que te dá duas grandes possibilidades. Tem o Grana IR, que é só do imposto de renda, e tem o Grana Inteligência Artificial. De um lado você tem aqui a possibilidade de fazer a sua declaração de imposto de renda, mesmo com diversas operações na bolsa de valores e diversos ativos, em pouquíssimos minutos, e outras ferramentas mais. De outro lado, você ainda tem uma ferramenta, caso você queira, para gerir o risco da sua carteira, para mostrar recomendações de analistas envolvendo aquele ativo em específico, para responder diversas questões que você tem ali no momento e a inteligência artificial poderá te ajudar nesse sentido. Inclusive, eles possuem um otimizador de imposto de renda que vão te ajudar, inclusive, no planejamento fiscal. Quando que você pode pagar menos ou mais de imposto, quando que você pode zerar. Então, vai te ajudar a economizar com o imposto de renda. Eu achei isso muito interessante. É um aplicativo gratuito, recomendado pela B3. Você pode baixar aí tranquilamente. Vou até deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso você queira baixar esse aplicativo. E você pode baixar por Android, iOS e até Mac iOS. Então aqui no meu Mac iOS eu baixei o Grana Capital. Depois que a gente faz o download, vai aparecer assim para você. E aí você pode fazer aqui os testes, ir aqui experimentando o aplicativo, que é tudo muito bem intuitivo, autoexplicativo, não encontrei nenhuma dificuldade. E como eu citei para vocês, é um aplicativo que a própria B3 fez uma parceria. E por que é importante essa parceria? Porque, por meio dessa parceria, não importa quantas corretoras você tenha dinheiro investido, se você tem dinheiro e valores investidos em todas as corretoras hoje no mercado disponíveis, não importa como houve essa parceria com a B3, todos os valores, todas as operações são extraídas da própria B3. De tal modo que isso não vai prejudicar a sua automação do imposto de renda. E note que esse é um dos poucos aplicativos que tem parceria com a B3, de tal modo que isso é um belo de um diferencial, além da declaração pré-preenchida em apenas 5 minutos. Sendo que pelo Grana você automatiza a declaração de ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e mercado futuro. Sobre a inteligência artificial, como a gente percebe aqui do site deles, você tem um assistente virtual, você tem alertas personalizados, identificação de riscos. Então você tem isso aqui também. Você tem um plano específico para isso, que é o plano Mais Grana, que é o mais completo. Você vai ter todas as funcionalidades do aplicativo. E finalmente, como que funciona essa declaração em apenas 5 minutos? Você vai, por meio do link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, baixar o app, assinar o plano anual do Mais Grana para você ter todos os benefícios da declaração pré-preenchida. E aí, sendo um assinante do plano anual, o seu aplicativo vai reconhecer isso e por meio desse QR Code, você vai escanear e o QR Code vai estar na tela do seu computador. Seu aplicativo vai reconhecer, de tal modo que aí então, após esse reconhecimento, você vai partir para as próximas etapas que eu falarei adiante. Depois que você escaneia, você será direcionado para esta página. Nessa página vai aparecer aqui o seu nome e o passo a passo para fazer a declaração do imposto de renda, de toda a sua parte de renda variável. Então veja, aqui já há uma estimativa de quanto tempo cada etapa vai lhe custar. De 1 a 4 minutos, que é a etapa mais demorada de todas, que é você gravar uma cópia de segurança. Vou mostrar para vocês como que faz isso. Depois 15 segundos, incluindo os dados de renda variável que você importou dessa gravação de cópia de segurança, que você extrai lá do programa da Receita Federal. Por último, você importa seus dados no programa da Receita. Pronto! No total, você teve aqui algo próximo de 5 minutos, até menos do que isso. Eu me surpreendi com a velocidade e com a automação de todo esse processo. E considerando que é um aplicativo recomendado pela B3, a gente acaba se sentindo seguro, tranquilo, além da agilidade que a gente obtém fazendo isso sozinho, resolvendo esse problemão que é a declaração do imposto de renda. Principalmente para pessoas que possuem muitos ativos na carteira. Porque para quem tem poucos ativos, até consegue se virar, mesmo assim dá trabalho. Agora, quem tem mais ativos, várias classes de ativos, aí
é um problema. Eles acabaram resolvendo isso. Então, como que funciona? Eles disponibilizam um arquivo para ser importado diretamente do programa da Receita. No final, você pode revisar e editar as suas informações no programa da Receita antes de transmitir a declaração. E aí você clica em começar, e aí você tem 3 opções disponíveis para fazer essa declaração. O recomendado é a declaração pré-preenchida, que você consegue tendo a conta no gov.br. Você tem outras opções, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, mas não é nada recomendado. Se você já tem a opção mais rápida, mais ligeira, por que você quer se meter com outras? Mas caso você tenha interesse, eu vou mostrar aqui para vocês. Começando pela pré-preenchida, o passo a passo é o seguinte: você vai baixar o programa da Receita Federal do ano de 2024, vai fazer o download, basta digitar no Google ou em outro buscador Programa da Receita Federal 2024, faz o download. Depois disso, você vai começar uma nova declaração. E veja, você precisa fazer o download do programa da Receita Federal. Não dá para você ir lá no gov.br e ir em Meu Imposto de Renda, não vai dar certo. Você precisa baixar esse programa, que é aquele que a gente utilizava antes da disponibilização da declaração do imposto de renda online. Baixou ali no seu computador, você começou uma nova declaração, você seleciona a opção pré-preenchida, já que você vai ter declaração em branco, pré-preenchida, ou você vai iniciar uma declaração importando dados do ano anterior. E é interessante você conectar com a sua conta do GovBR, vai aparecer a opção na tela do seu programa gerador de declaração, que isso vai facilitar e agilizar o processo, podendo ser menos de 4 minutos, como é a estimativa aqui do Grana Capital. E aí depois que você começou uma declaração nova, você simplesmente vai fazer o quê? Vai clicar no ícone Ferramentas, Cópia de Segurança e vai salvar uma cópia. E aqui ele está te dando qual vai ser a extensão do arquivo. Vai começar o nome dele com o seu CPF e a extensão será .dbk. E caso você ainda tenha dúvida desse procedimento, que depois com o tempo você vai pegando o jeito, tem um vídeo aqui da Grana que vai trazer esse passo a passo. Depois disso você avança. E aí nessa fase, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela cópia de segurança que você salvou no seu computador, que você extraiu do programa da Receita Federal, você salvou bonitinho ali numa pasta, seja em downloads, documentos, aí é com você. E olha só aqui o que eles destacam. Fique tranquilo, as informações da sua cópia de segurança não serão enviadas para o Grana. O arquivo será unificado diretamente no seu computador. Então, para que você não tenha medo de vazamento de dados aí. Então, você seleciona aqui para achar o seu arquivo. Você seleciona aqui o arquivo, que vai ter essa extensão .dbk. Pronto, fez o upload aqui. Gerar arquivo final. E agora pronto. Basta importar o arquivo no programa da Receita Federal. E eles destacam: recomendamos que você revise os dados no programa da Receita antes de transmitir a sua declaração. Sendo assim, o que você faz? Salva a declaração, importa para a Receita Federal e entrega a declaração se já estiver tudo pronto, se não tiver que fazer declarações referentes a outros temas que não sejam renda variável, bolsa de valores. Então veja que em poucos segundos você fez toda a sua parte de renda variável, que é a parte mais complexa. A única parte que demorou foi baixar o programa e extrair a cópia de segurança. E aí, finalizando esse processo aqui da declaração pré-preenchida, você vai salvar a declaração. Aqui está o passo a passo. Vai abrir novamente o programa da Receita. Aí você vai acessar ferramentas, cópia de segurança, onde você clicou inicialmente, restaurar e aí localiza o arquivo pronto. E aí pode enviar a sua declaração caso já esteja tudo certo. E ainda nós temos outras opções, caso você não queira ir pelo caminho da pré-preenchida, que é muito mais simples, muito mais rápido. Você vai em detalhes e você vai ver que a diferença será o quê? Ao invés de você usar a declaração pré-preenchida, você vai importar dados da declaração do ano anterior, que aqui no caso seria de 2023. Então só isso que vai acabar mudando. E a última forma, que é a não recomendada, é quando você começa a declaração em branco, do zero. Por exemplo, você nunca fez declaração de imposto de renda, vai ter que fazer nesse ano e não quer seguir pelo caminho da declaração pré-preenchida. E aí você vai começar em branco e esse método descarta eventuais dados que já estejam preenchidos na sua declaração de 2024. Então, vai ser um processo bem mais demorado. Recapitulando, portanto, quem precisa fazer a declaração do imposto de renda em 2024, se você teve rendimentos tributáveis do seu trabalho, por exemplo, no ano que supere o total de R$ 30.639, ou se você teve rendimentos isentos, você já vive de dividendo, ou já recebe uma quantia considerável de dividendos no ano, se superou R$200 mil, se você teve algum ganho de capital que sofra tributação fora dos limites de isenção da Bolsa de Valores, ou então se você fez operações na Bolsa de Valores, operações de alienação,
Então, apenas venda em valor que supera 40 mil. Até 40 mil você está tranquilo, não precisa fazer a declaração. 40 mil e R$ 1 ou 1 centavo que seja, aí você já estaria sujeito à declaração anual de 2024. E na dúvida, para evitar qualquer tipo de problema, ainda mais com esse aplicativo que eu mostrei para vocês, talvez fosse melhor você fazer a declaração pré-preenchida por meio do app da Grana no plano Grana a Mais. Sendo assim, muito embora hoje a Receita Federal tenha muito mais dados seus, pelo menos o trabalho do imposto de renda diminuiu consideravelmente, ainda mais com esse aplicativo, o Grana, que tem parceria com a B3, fazendo com que você faça tudo em apenas 5 minutos. Por isso, para automatizar o seu imposto de renda, até economizar com o imposto de renda e tempo na declaração pré-preenchida, eu indico o app da Grana. Eu vou deixar ele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Para baixar o app e testar, é gratuito. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E o seu feedback, caso você já tenha utilizado o app da Grana e se utiliza. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!